E quais são os fatores que estão relacionados então a esse processo do envelhecimento? Primeiro, a gente divide em fatores intrínsecos, que são aqueles que normalmente geneticamente são determinados para o envelhecimento capilar, e os fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são a genética, a tendência a você ficar calvo, que isso tem a ver, então tanto por parte que nós chamamos de alopecia androgenética, tanto masculina quanto feminina, da tendência a você ter o fio pequenininho, né, que a gente chama miniaturização do fio mesmo, ou seja, ele vai se tornando cada vez mais fino, da dificuldade que a gente tem de fazer esse fio crescer. Isso tudo está relacionado muitas vezes às características genéticas de cada um e familiares que nós vamos herdando. Além disso, a gente chama isso de, a gente tem alteração da canice, que são os fios brancos, que isso também tem características genéticas. As outras alterações a gente chama de alterações de fatores extrínsecos. O que significa isso? Então são fatores que nós estamos expostos no nosso dia a dia e que vão fazer parte sim do seu envelhecimento capilar, como já nós abordamos aqui para o envelhecimento da pele. Esses fatores extrínsecos estão associados ao seu envelhecimento do fio também. Por exemplo, o fato de você fazer sempre químicas, de você pintar o seu cabelo, fazer algum tipo de tratamento, então alisamento, são substâncias que podem fazer alterar a estrutura do seu fio, principalmente do seu couro cabeludo, e determinar com que a gente tenha um envelhecimento muito mais precoce dessa fibra. Ela se torna mais quebradiça, mais fina, com mais dificuldades de crescer. Outras alterações a gente tem que pensar na exposição solar, que nós estamos diariamente em contato com o sol e com a luz, com a poluição. Isso é bem comum de acontecer e eles se depositam, toda a radiação, toda a poluição, ela vai se depositando na fibra e vai pesando o fio, e isso pode ser até uma das causas de queda de cabelo. Outros são agentes que estão relacionados muitas vezes com o nosso dia a dia, por exemplo, o tabagismo. Então, pessoas que têm o costume de fumar. O tabagismo ele vai fazer uma vasoconstrição, e fazendo vasoconstrição dentro do seu organismo por produção de uma substância que se chama óxido nítrico, vai fazer com que todos os nutrientes do nosso couro cabeludo diminuam o aporte. Então nós vamos diminuir a chegada desses nutrientes, vai fazendo com que o fio fique cada vez mais fininho e cada vez mais lento o seu crescimento também. E outras coisas a gente tem que pensar principalmente relacionadas a alterações nutricionais. Então, um paciente que não se alimenta direitinho, que não tem algumas características importantes como alimentação adequada, que não tenha muito estresse oxidativo, isso está relacionado muitas vezes ao envelhecimento capilar, e são substâncias, né, são formas que a gente tem que abordar também na fase de tratamento desse fio.